Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra, na qual nós convidamos sempre um grande artista que tenha trabalhado com a nossa orquestra. O meu nome é Laércio Diniz, sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Nós temos aqui como convidado especial essa noite um grande músico brasileiro que vive na Alemanha e que é, há várias décadas, uma referência para o público e para os músicos brasileiros. Um artista premiado internacionalmente, com várias gravações e concertos. É o violoncelista Matias de Oliveira Pinto. Boa noite, Matias. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Nós também teremos o prazer de ter a participação de dois membros importantes da Orquestra Sinfônica Municipal, a violoncelista paraibana Amanda Reis e o nosso trompetista Wellington Dino de Lima, o Índio. E nos ajudando na parte técnica da live, a nossa fagotista Bruna Heloísa Bonfim, que não está agora na tela, daqui a pouco ela vai aparecer. Então, eu queria primeiro apresentar para vocês a Amanda. Boa noite, Amanda. Fala um pouquinho de você, para que a gente conheça um pouquinho do seu trabalho, de você. Boa noite, pessoal. Eu sou natural de João Pessoa, toco na orquestra há exatos 4 anos, né? E me formei na UFPB no ano passado. E, vamos dizer assim, também sou professora do projeto social aqui do estado. E é isso. No geral, venho atuando nessa parte mais do projeto social, a orquestra, participo de festivais, né? Tive o prazer de conhecer o professor Matias, que vai estar com a gente aqui hoje. E é isso. E você é de João Pessoa mesmo? Sim, natural de João Pessoa. Muito bem. Então, queria agora que o Índio, desculpa, o Wellington, a primeira coisa que você vai ter que me responder é por que Índio? Que você é conhecido como Índio. O Matias aqui tá louco para saber e eu também. Boa noite a todos, boa noite, professores. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live vai ficar salva e seja lá quem for assistir no momento. Então, eu sou o Wellington Dino de Lima, né? Esse é meu apelido. Meu nome é Índio. Não, tô brincando. O motivo de esse apelido ser esse é porque na minha infância eu sempre parecia um índio mesmo. Minha mãe cortava, e me levava para cortar cabelo e cortava assim, deixava aquela, tipo, botava uma cuia assim e cortava assim, e ficava franjinha, sabe? Parecendo um índio mesmo. Agora eu cresci, quer dizer, eu fiquei mais velho, tô com barba agora e tal. Então, eu sou pernambucano, certo? Natural da cidade do Cabo Santo Agostinho, né? É região metropolitana de Recife. Sou membro da orquestra, sou o principal trompetista da orquestra municipal, né? E toco na orquestra desde a fundação dela, né? Então, já está aí um bom tempo. Antes ela era orquestra de câmara, eu participei também desde 2013 e estou lá até hoje. Minha formação acadêmica, eu tenho licenciatura em música, educação musical, tenho bacharelado em trompete e mestrado em trompete, né? Todos esses cursos eu fiz pela Universidade Federal da Paraíba, né, aí em João Pessoa. E é isso, eu trabalho com trompete, dou aula também, né, sou professor de trompete, faço também trabalhos de áudio e vídeo, né, que ultimamente isso está sendo meio que uma febre, né, essa coisa de home video, né, fazer vídeo em casa, mandar para a pessoa editar e fazer aquela produção toda, né, pós-produção, edição. Então eu venho trabalhando nisso aí, que isso aí é fruto da minha pesquisa de mestrado também, né? Eu fiz videoaulas para o ensino à distância, então ficou um pouco disso aí, eu estou aproveitando isso agora nessa coisa da pandemia. O trabalho foi esse? O seu trabalho foi baseado nisso, então? Isso, professor. O tema do meu trabalho foi contribuição para o ensino não presencial de fundamentos técnico-prático do trompete. Aí, videoaulas. 2 pontos, videoaulas. Pô, fantástico. Aí é isso. E podem me chamar de Índio. Pode, não tem problema. Tá bom. Tem não. E agora, então, vamos ao nosso convidado especialíssimo, Matias. Mais uma vez, boa noite, Matias. Te agradecer de coração a presença aqui nessa live. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Assim como foi uma grande honra tê-lo tanto no Festival Internacional de Música Clássica quanto no nosso concerto da orquestra. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite.
Muito obrigado, Laércio. Um prazer enorme. Aliás, é até emocionante, porque estávamos revendo aqui que o último concerto com orquestra que eu toquei antes da pandemia foi justamente com você, com essa orquestra maravilhosa, com essa turma linda aí de João Pessoa, um concerto que a gente tinha planejado já há algum tempo, já desde São Paulo, e acabou ficando um concerto histórico, porque realmente foi o último concerto antes de fecharem as portas para as salas de concerto e tudo parar. Então, eu estou aqui na Europa e as coisas estão recomeçando aqui, mas esse momento muito especial de fazer música, e eu adorei fazer música com vocês, foi muito emocionante, foi muito gostoso, foi muito simples, foi muito óbvio fazer música juntos. Eu acho que vai ficar na memória para sempre. Foi um concerto. A orquestra toda, você sabe, adorou o concerto, foi um grande sucesso e foi a nossa abertura, né? Fizemos a abertura e o encerramento no mesmo dia. E aí estamos todos em casa agora aqui. Então, espero que não seja o encerramento. Isso aqui foi a abertura para uma pausa. Depois a gente vai recomeçar. Claro. Então, a orquestra continua fazendo o trabalho com as lives, com alguns vídeos que nós estamos fazendo também. E, enfim, inclusive um dos vídeos que nós vamos lançar vai ser de um dos concertos. Esse concerto que nós fizemos em março, né, contigo, vai ser também durante esse ano, nós vamos também lançar para o público. Que maravilha, maravilha. Eu acho que esses músicos, está vendo? O Índio, a Amanda, eles todos fazendo lives, entrevistas, são excelentes músicos, mas sabem lidar com vídeo. Você vê, a formação do Índio foi praticamente preparar para um momento assim, de ter que trabalhar com vídeos que a gente está tendo agora, e esse movimento maravilhoso que está tendo no Brasil de lives, único no mundo. Dessa maneira, não existe outro país que esteja fazendo isso. Uma troca de informação entre músicos numa intensidade maravilhosa. Eu acho que isso vai ficar, isso vai ser a semente para alguma coisa muito boa. Nossa, bom ouvir isso de você, que tem essa experiência fora aí, aliás, fora em todos os lugares, né? Na América do Sul, Europa, enfim. Escuta, Matias, vamos começar do início, então. A gente queria saber um pouquinho do teu início, como é que tudo começou com o violoncelo, e vai contando aí a sua história. Meu Deus, eu nasci em São Paulo, capital, de uma família que sempre adorou música. Meu pai trabalhava na televisão, na Globo, foi diretor artístico da Globo na época. Minha mãe, fanáticos por música clássica. Eu acordava ouvindo Bach no volume máximo da aparelhagem de som. E todos nós, 5 filhos, aprendemos o instrumento. E eu tive um fascínio por essa cor escura do som do violoncelo, essa cor mais menos estridente, talvez, e mais próxima a uma voz humana, alguma coisa assim. Eu sempre tive esse fascínio, eu gostei e comecei, mas ao mesmo tempo em que eu adorava jogar futebol, eu fui campeão infanto-juvenil de handball do Brasil, da Olimpíada infanto-juvenil. Eu adorava fazer essas coisas. Você está brincando? Você foi campeão? Ué, você não sabia. Na Olimpíada infanto-juvenil de handball do Brasil, eu fui campeão, medalha de ouro. Mas isso faz muito tempo. Então, eu tinha essa atividade, a música fazia parte, como uma formação toda. Mas eu acabei me apegando ao violoncelo e teve anos em que eu era fanático, eu estudava violoncelo até tarde, de noite, chegava na escola de manhã, adormecia na sala de aula por não ter dormido o suficiente, não por ter ido para a farra, mas sim por ter estudado violoncelo. Eu adorei esse instrumento. A bem ver que, naquela época, seguir uma carreira de música talvez fosse
mais complicado até do que hoje. Hoje, por exemplo, olha, você vê, os músicos da orquestra se formaram em João Pessoa, numa universidade excelente, com professores excelentes, Amanda, numa classe de violoncelo ótima. Você pode, em vários lugares descentrais do Brasil, não estou falando de Rio de Janeiro, São Paulo, não, de vários lugares, Uberlândia, Ribeirão Preto, Natal, que tem um professor maravilhoso de violoncelo. E nesses lugares todos você pode se formar, e muito bem no Brasil hoje em dia. Na minha época não era possível. Na minha época, nem em São Paulo, às vezes era assim que a escola, a ProArte e depois a Escola Municipal de Música, que eram as entidades onde se estudava música, ficavam às vezes meses sem professor. Então eu fiquei meses sem professor. Laércio, para você ter uma ideia, o Capella, o Spala da Sinfônica Municipal de São Paulo na época, ele tinha um outro emprego à tarde para ganhar a vida. Era Spala de Capella. O Capella tinha um emprego, ele tinha um emprego de caminhão que fazia mudança, alguma coisa assim, porque não se podia viver de música. Isso mudou muito. E graças a essa consciência dos músicos, você vê a abertura da cabeça desses jovens da orquestra que você rege, eles têm uma visão muito mais ampla. Naquela época, música era uma coisa muito restrita em alguns lugares, e a possibilidade de futuro profissional era bem mais complicada do que hoje. Eu estou falando dos anos 70, é claro, né? Estávamos em plena ditadura militar. Então, a perspectiva de se formar como músico. Eu lembro que os músicos que iam ao Brasil, que eu toquei para um violoncelista que veio da Europa, não sei o quê, ele falou assim, pegue o primeiro avião e saia daqui, você precisa ir para algum lugar estudar, porque você tem um talento incrível e você precisa sair daqui, você não pode, aqui não tem campo para você crescer. Hoje em dia já não é assim, não é assim. Temos excelentes músicos no Brasil, excelentes músicos. Temos orquestras fantásticas. As orquestras, você vê, João Pessoa, você vai ter uma orquestra sinfônica. Nós temos as melhores orquestras da América Latina, estão no Brasil atualmente. São excelentes orquestras, várias, não é uma só. Então, a realidade mudou muito. É claro que agora, nessa situação na qual nós nos encontramos, o risco da cultura ser a primeira vítima de cortes governamentais é enorme. Por isso, esse movimento de lives, de manter vivo a atividade cultural, musical e cultural do Brasil é importantíssima. Nesse sentido, eu acho que isso pode ser uma grande ajuda para o momento em que a coisa voltar ao normal, e certamente alguma hora, depende só de saber quando, mas alguma hora vai passar essa pandemia, vamos estar mais armados para se vier uma outra, talvez em 20 anos, ou em algum tempo, mas essa pandemia realmente pegou o mundo inteiro totalmente desprevenido, e é a realidade que nós estamos vendo no Brasil, mas é a realidade que nós vimos em muitos lugares, para nem falar dos Estados Unidos. Então, eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo aí, de continuar difundindo e lutando pela música, é importantíssimo. E a carência de voltar a ouvir música ao vivo, com certeza, depois disso, vai ser maior, não vai ser menor. Então, a questão é de como fazer o melhor dentro dessa situação horrível que a gente está, mas onde acontecem coisas como essa, por exemplo, que nós estamos aqui conversando, talvez vamos responder a pessoas que, se não fosse essa situação, nunca teriam oportunidade de fazer uma pergunta, de conversar com músicos já mais experientes, entendeu? Então, por isso, essa iniciativa de fazer lives, de colocar os concertos da orquestra no ar
e conversar com músicos. Nós tivemos aí um festival agora virtual em Natal, onde eu, pela primeira vez na minha vida, dei aula para 400 pessoas ao mesmo tempo. Fantástico. E isso é impensável. Se alguém me dissesse isso há 2 anos atrás, eu diria, você está louco. Nunca na minha vida eu vou dar aula para 400 pessoas. Uhum. Então, você vê esse movimento numa intensidade incrível, maravilhosa. Eu presumo que hoje não sejam também 5 pessoas que estejam nos ouvindo, talvez sejam mais de... Então, a possibilidade desse intercâmbio, dessa troca de informação, especialmente entre os músicos, e os músicos clássicos no Brasil estão muito ativos e muito abertos e muito inteligentes, porque você vê a Amanda e o Índio trabalhando, não só, e a Bruna também, todos sabendo lidar com essa técnica toda melhor do que nós dois, talvez, entendeu? Então, fantástico, entendeu? Esse é o futuro, é uma coisa muito positiva. Nesse aspecto, eu acho que a reação dos músicos no Brasil, sua e de outros que estão fazendo esse tipo de movimento, é fantástico. Aí, deixa eu te perguntar, antes de você continuar a falar da carreira, você acha que esse tipo de ação que está sendo feita, essas lives, é uma coisa que deverá continuar, vai se mesclar com a atividade dita normal que nós fazíamos antes? Qual você acha que vai ser o futuro? Eu sei que isso é uma coisa extremamente especulativa, mas vamos brincar um pouquinho de sonhar. O que você acha? Eu tenho certeza de que esse know-how que nós estamos adquirindo agora vai permanecer. É claro que a carência de um concerto ao vivo vai estar. Então, nós vamos ter que... Não vai ser, os concertos não serão apenas online no futuro, não. E não vai ficar... A intensidade com a qual nós estamos fazendo essas lives talvez seja outra, mas com certeza a difusão da música clássica, a difusão da música e da informação em geral vai ser diferente e vai incluir estes meios no futuro, com certeza. De uma maneira ou de outra, mas vai, com certeza. E esse know-how, o Índio mesmo estava falando de que hoje em dia você tem que saber gravar, fazer vídeos e coisas assim. Isso aqui é o início de uma nova fase, de um novo desenvolvimento. Isso aí não vai parar por aí, vai seguir, com certeza. E conta um pouquinho agora, então, enfim, você começou em São Paulo, tudo, depois você teve alguma coisa com o Paraná, você foi para lá dar aula, você me contou que era o professor mais jovem. Conta essa história aí, como é que foi? Eu tinha 17 anos, eu era aluno do Kubala, do Zygmunt Kubala, na Escola Municipal de São Paulo. E ele veio para São Paulo e deixou o cargo de professor em Curitiba, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E depois ligaram para ele: professor, nós vamos abrir concurso para o seu sucessor, você recomenda alguém, não sei o quê. E eu era assistente do Kubala, eu tinha 17 anos, mas já era assistente do Kubala, dava aula para alguns alunos dele, não sei o quê. Ele falou: eu tenho um aluno ótimo aqui, e vou falar com ele. Aí ele falou comigo e eu me interessei, é claro, e fui lá, fiz concurso e ganhei a posição. Eu era, na época, o professor mais jovem, realmente, de universidade de violoncelo do Brasil, com certeza, e não só de violoncelo. E passei um ano lá dando aulas. Eu era professor na IMPAP, na escola. E aí, quando eu ganhei um concurso da Fundação Vitae, que fazia fez o concurso para mandar para a Europa os primeiros bolsistas em cooperação com a Fundação Herbert von Karajan de Berlim. Os primeiros? Você foi nessa primeira leva, então? Eu fiz o primeiro concurso que houve, fui eu que fiz. O concurso aconteceu em São Paulo, aconteceu em Buenos Aires e aconteceu em Santiago. Por isso, nós fizemos o primeiro concurso e eu esqueci do concurso, porque seguiu lá e não havia resultado. E eu lembro que eu estava no Teatro Municipal, justamente, um violista famoso da época, Pérez Dvorek. Ele veio e me parabenizou por ter ganho o concurso e eu não sabia que eu tinha ganho o concurso. Foi muito engraçado. E aí eu ganhei a bolsa para ir para Berlim
para estudar na academia da Filarmônica de Berlim. E eu fui na primeira leva de estudantes que foram para lá. Foram 4 estudantes e eu fui o primeiro violoncelista a ir para lá. Também porque no júri estava o Leon Spierer, que na época era o Spala da Filarmônica de Berlim, que até hoje está aí fazendo projetos musicais incríveis por aí. É um milagre, o Leon Spierer. E ele justamente estava na banca e foi ele que me pegou então no aeroporto em Berlim. Então eu tive que chegar para o diretor lá da EMBAP e dizer, olha, infelizmente foi um ano maravilhoso, mas eu vou embora, eu vou para a Europa. E ele ficou horrorizado. Ele disse para ele, mas, garoto, o que você quer mais? Você é professor aqui, você é o mais jovem de todos, você tem sua vida aqui, por que você está indo embora? Aqui você tem tudo, ele falou para mim na época. Aí eu falei, é verdade, eu sou agradecido, muito agradecido a tudo que eu tive aqui, mas eu acho que eu ainda tenho muito que aprender. Foi isso que eu falei para ele. E aí eu fui embora, fui para Berlim, estudar na Academia da Filarmônica de Berlim. Não tinha, olha, eu já tinha sido professor, mas não tinha curso superior ainda. Então, eu fiz a Academia da Filarmônica de Berlim, que é um curso complementar que se faz normalmente após o estudo, após a universidade. Então, os meus colegas da academia, todos eram mais velhos, 25 anos, eu tinha 18 anos, 19, acabei de completar, quando eu fui para lá, cheguei, já tinha 19 anos, os colegas, eu era o mais jovem. Tanto é Você que falava alemão? Você falava alemão? Eu falava alemão, porque a minha mãe é alemã e eu estudei num colégio alemão. Então, eu falava alemão já. Essa é uma grande vantagem. Mas eu fui para lá e aí eu toquei pessoalmente ainda para o Karajan. A gente tocava, na época, tocava depois, logo, alguns anos depois, apenas uma comissão que ouvia os músicos, mas eu toquei para ele no intervalo de uma gravação da Flauta Mágica de Mozart. E ele depois me convidou para ficar na gravação para ouvir. E eu lembro que foi a cantora Karin Ott, que gravou as áreas porque era gravado por áreas, porque a Karin Ott veio dos Estados Unidos, de Nova York, cantava as áreas e ia embora, não ficava. E uma gravação da Deutsche Grammophon, é claro, e a Karin Ott gravou, logo após a minha audição, gravou as áreas da Rainha da Noite. Maravilhosa, incrível. Então, foi assim, o primeiro impacto que eu tive com o Karajan foi essa gravação. E ele me escolheu, não só me convidou para assistir, depois ele me escolheu como representante. Então, algum contato eu tinha. Às vezes eu ia a recepções ou imprensa, eu ia junto com ele. Tinha que me arrumar, ficar bonitinho para ir com ele fazer as entrevistas coletivas. Eu não fazia nada, ficava lá de pé. Se ele perguntasse alguma coisa, eu respondia. Senão, eu calava a boca, não falava nada. Mas foi interessante porque conheci de perto uma pessoa assim como o Karajan foi uma experiência incrível. E não, conta você, então, o Karajan é um mito, né? Basicamente, na música erudita. Conta um pouquinho mais sobre qual foi a tua impressão da pessoa, a personalidade dele. É engraçado, porque, na verdade, o primeiro momento com o Karajan, eu conhecia o Karajan só das capas de LP. Na minha época era LP, era aqueles discos pretos enormes, que o pessoal nem conhece mais, mas era LP. E aí as fotos. E Karajan era muito vaidoso. Eles apenas se deixavam fotografar de um lado e sempre de baixo, porque ele era baixinho. Então, eu não sabia disso. Ele tinha esse complexo. Então, eu achava que eu ia encontrar um homem enorme, porque as fotos eram sempre desse ângulo, entendeu? Então, aí, de repente, chega um baixinho, já velhinho, claro, ranzinza, bestas, com essa voz assim, toda... Eu falei, quem é esse? Aí esse Karajan. E aí eu falei, esse aí é o Karajan? Não tô acreditando. Eu quieto aqui, não falei nada, mas na verdade, o primeiro encontro meu com o Karajan foi uma decepção, porque eu achava que ele era uma pessoa com energia enorme e tal, mas, é claro, ele tinha um olhar, os olhos azuis que ele tinha,
fulminante, e tinha uma autoridade incrível com a orquestra, incrível. Foram momentos de ensaios de orquestra onde, por exemplo, ele queria que a orquestra saísse de um pianíssimo. Você não ouvia o início da nota. De repente, você sentia como se fosse a temperatura da sala subindo. E aí quando você se realiza, o acorde já está lá. Coisas assim milagrosas de som ele faz. Milagrosas de som. E ele era bastante autoritário, então as pessoas tinham um respeito muito grande. Quando vinha Karajan, os músicos assim nervosos, era algo muito especial quando vinha Karajan. E eu participei de alguns projetos da orquestra e depois e tive alguns momentos, poucos momentos pessoais, porque ele não falava com ninguém pessoalmente. Ele era o meu professor, Eberhard Fink, que era o primeiro violoncelista da orquestra, falou uma grande verdade sobre o Karajan. O Karajan era uma pessoa muito solitária. Ele falou assim, se alguém quer ser Deus, tem que ser solitário. Foi o comentário que meu professor fez, porque às vezes o Karajan tinha necessidade de conversar com alguém, então conversava com o meu professor, e ele gostava de mim. Tanto é que uma vez precisávamos de ingressos a mais para um concerto, aí meu professor fala você com ele, porque ele gosta de você, entendeu? Ele vai arranjar os ingressos. Então, nesse ponto, eu não tinha conversas pessoais com ele, mas eu tinha uma afinidade assim de contato. Ele nunca recusou nada. Então, se pedisse ingresso, ele sempre deu. Ele falava assim, ele olhava assim para mim, assim, falava: fale com a minha secretária. Aí pronto, já resolvi o assunto. Então, nunca negou nada. E depois as experiências musicais e concertos maravilhosos. Foi o primeiro ano, então eu vivia na sala da Filarmônica, porque a gente tinha acesso livre, sabe? Estudávamos lá e à noite já ficávamos para o concerto. Então eu vi todos os grandes, né, da época, Rostropovich, os pianistas todos, a Hall, assistindo da primeira fila. Fantástico. Todos os grandes da época, os violinistas todos, música de câmara fantástica, os grandes quartetos na época era Juilliard Quartet, Amadeus Quartet, Alban Berg, entendeu? A maneira de fazer música, sentir e viver tão próximo disso tudo foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível da qual eu me alimento até hoje musicalmente. É realmente um negócio muito especial. E aí perdão. Fala. Não, pode falar. E aí, só que eu não tinha curso superior, como eu te disse, e eu falei com o meu professor, que era o primeiro da Filarmônica de Berlim, eu falei: professor, eu preciso me formar, eu preciso de um diploma, eu preciso de uma escola superior de música. Ele falou: tá. Ele era professor da Escola Superior de Música, então eu fiz audição para a Escola Superior da UDK, né, que é a Escola de Berlim, uma das duas escolas, era a Escola de Berlim Ocidental na época. Eu fiz a audição e comecei a cursar. Então, na verdade, a minha formação é um pouco o contrário. Eu comecei como professor em Curitiba, aí fiz a especialização com a Filarmônica de Berlim, depois é que eu fui fazer o curso superior. Eu fiquei com medo depois de virar aluno ou parar de tocar violoncelo, porque o meu desenvolvimento foi em regressão, mas foi tranquilo, deu tudo certo. Logo depois, já ainda estudando, um colega de estudos meu, que hoje é o diretor, talvez a pessoa mais importante da música na Alemanha, que é o Christian Höppner, que é o diretor do Conselho de Música da Alemanha, é o presidente. Ele era violoncelista e a gente se dava bem, ele me admirava muito, e ele foi logo, ele era um pouco mais velho, então ele começou e ele foi logo jovem, ele se tornou diretor de uma escola de música em Berlim. E a primeira coisa que ele fez, ele me contratou para dar aula lá. Então,
saindo da escola, eu já estava empregado, já comecei a trabalhar. Foi tudo muito fácil. Nesse ponto foi muito bom. Mas você nunca pensou em voltar para o Brasil nesse meio termo? Teve alguma coisa nesse sentido? Ou as coisas foram sempre acontecendo a favor da Alemanha? Na verdade, vou te contar um segredo aqui que eu talvez não tenha contado para ninguém. Eu sempre tive essa nostalgia de voltar ao Brasil. Tanto é que você sabe disso, eu adoro voltar ao Brasil. E hoje já eu tenho a possibilidade de retribuir de alguma forma, ou de voltar e dar aulas e trabalhar com jovens e com músicos no Brasil. Eu adoro o Brasil e me sinto muito bem voltando regularmente. É que, na época, eu já tinha esse emprego, aí eu lembro que eu também pensei em voltar, porque aí começou o ZESP, a pergunta se eu estava procurando o primeiro avançado da orquestra na época. Houve alguns momentos em que eu pensei, mas eram sempre momentos em que eu fui nomeado catedrático na Alemanha, entendeu? Aí era difícil dizer, não vou para ir começar alguma coisa mais incerta no Brasil. Então, acabou não dando certo nesse sentido. Mas eu encorajo os jovens, todos, que eu tenho vários estudantes que estudaram comigo e que voltaram ao Brasil e estão fazendo um trabalho maravilhoso. O naipe da Filarmônica de Minas Gerais, vários ali são meus alunos que estudaram comigo em Münster, por exemplo, o Kayami, um professor maravilhoso que está em Uberlândia, um violoncelista maravilhoso, estudaram comigo e voltaram para fazer esse trabalho. Eu lembro que o Kayami mesmo, nós conversamos muito, ele falou assim, professor, mas voltar para ir a Uberlândia, onde nunca existiu violoncelo naquele lugar. Eu falei, eu sei, mas é um outro tipo de trabalho. Você vai ter que semear para começar a crescer alguma coisa, para começar a crescer. E ele fez maravilhosamente. Hoje tem um conjunto de violoncelos dele, que é o de cellos. Tudo hoje em dia, eu já tenho estudantes que se formaram com ele lá, uma coisa milagrosa em 20 anos. Então, eu acho que o Brasil deu um pulo enorme, fez se desenvolver muito no sentido da qualidade e da profissionalidade do músico. E isso é muito positivo, E por isso que eu apoio como eu posso. Você estava dizendo que eu faço muitas lives, onde eu acho fantástico esse movimento, porque vai ser uma das injeções de energia para sair dessa pandemia, para voltar à profissionalidade. E eu acho que para evitar uma decadência muito grande da situação do músico no Brasil. E vem cá, falando mais um pouquinho da tua carreira como professor, você sempre foi, para mim e as pessoas que eu conheço aqui, uma referência no violoncelo. Todo mundo queria ir para algum lugar, para a Alemanha, era o Matias. Eu fico fazendo os cálculos aqui, você deve ter ficado enlouquecido com tanta gente no mundo todo querendo ter aula com você. Como é que você fazia para poder lidar com essa situação? Porque muita gente não conseguia, enfim, os que conseguiam, às vezes, são poucas vagas. Como é que funcionava? É complicado. A situação da minha universidade, a minha classe é sempre abarrotada de estudantes, sempre tem vários no Brasil também. A classe cheia tem 12, eu acho que eu estou com mais ou menos 18 estudantes, alguma coisa assim. Eu sempre estou extrapolando os limites, mas hoje em dia é complicado. Eu não sei como vai ser esse ano, porque por causa da pandemia, não sei quantos virão, mas nos últimos anos era assim, vem 70, 80, 70, 60, 70 violoncelistas do mundo todo e eu tenho 2 vagas. Nossa! Alguma coisa assim. Então, é claro que eu tenho uma classe maravilhosa, o nível da classe é fantástico, é algo do outro mundo, realmente fantástico. E sem dúvida, eu apoio as iniciativas todas do Brasil e eu tenho atualmente, acho que eu tenho
4 ou 5 brasileiros na classe. Sempre tem. Que é bastante, hein? É bastante. Que é bastante, porque eu tenho uma espanhola, uma nova zelandesa, entendeu? Então, tenho 2 ou 3 alemães só, 2 ou 3 alemães, 2 ou 3 alemãs. Então, você vê que eu puxo a sardinha para o nosso lado de verdade. Mas não deixa de ser difícil, claro, não deixa de ser difícil entrar nessa classe. E a sua carreira como, agora falar um pouquinho da tua carreira como músico, como solista, enfim, você tem várias gravações, esse meio tempo aí, meio não, desse grande tempo aí, você fez muitas gravações e é diretor de vários festivais também, né, na América do Sul, enfim, na Alemanha. Fala um pouquinho para a gente, então, como é que foi o desenvolvimento dessa tua carreira aí, como solista, como professor, como diretor de festival? Eu sempre, desde o início, desde estudante, eu gostava. Eu sempre gostei de tocar em orquestra também, mas eu sabia que eu não poderia me limitar a tocar apenas em orquestra. Eu sempre adorei dar aulas. Tanto é que eu fui jovem ser professor lá em Curitiba e sempre tive um grande amor e um grande prazer em ver jovens se desenvolverem. Ao mesmo tempo que eu tenho muito prazer tocando também. Então, eu jovem, eu ganhei um concurso na Itália, então eu fazia turnês anualmente de concertos, de até 30 concertos. Nossa. 30 concertos seguidos. Eu fiz 30 concertos em 32 dias, alguma coisa assim, na Itália. As turnês eram sempre assim, abarrotadas de concertos, era assim, um atrás do outro. Eu sempre tive muito prazer tocando, eu adoro fazer música de câmara. Eu tenho o privilégio de ter uma situação em que eu possa dar aula, tocar os concertos e fazer música de câmara e viajar. Eu lembro quando eu fui nomeado professor da Universidade de Münster, do Castelo de Münster, o reitor na época, eu falei, olha, eu não sei se eu sou o professor ideal para vocês, porque eu tenho muitos compromissos, eu viajo muito eu toco, eu faço outras coisas também. E ele falou assim, isso é uma honra para nós, o senhor está levando o nome da nossa universidade para o mundo. E ele falou que tinha certeza de que eu faria um trabalho excelente com alunos lá, que ele não estava preocupado com nada. E isso foi realmente fantástico. Hoje em dia eu toco bastante, eu tenho grupos de música de câmara, eu trabalhei muito com compositores contemporâneos também, que me dá um prazer enorme. Eu estreiei mais ou menos, eu acho que eu vou contar esses dias, porque agora eu tenho tempo de contar as obras que eu estreiei para violoncelo solo, mas acho que está por volta de 50 obras de compositores, dentre os quais tem Zimmermann, tem compositores de grande importância. E eu sempre gostei de trabalhar com música contemporânea também, acho que é uma parte importante do meu trabalho também. Então, você vê, na verdade, eu não me sinto especialista de nada, nem professor, nem músico, nem camerista, nem músico de música contemporânea, nem nada. Eu tenho prazer em fazer música e eu acho que para o ensinamento, você ter uma visão ampla da música para repassar aos jovens é importante também. Amanda, queria que você fizesse... Você tem alguma perguntinha ou perguntona para fazer para o nosso Matias? Tenho sim. É uma pergunta minha, apesar que tem muitas aqui no Facebook, tem muita gente também mandando mensagem aqui de grupo, etc. Mas é uma pergunta que eu acredito que possa também responder de outras pessoas. Seria uma dúvida. No geral, professor, qual seria ou qual foi assim, sua grande inspiração no violoncelo? Sabe? Sei lá, uma pessoa que você chegou a conhecer, ou que você, já que você teve a oportunidade, né, de estar em no berço, né, da música. Então, qual foi a pessoa, assim, ou as pessoas que foram grande inspiração, seja do violoncelo, ou maestro, não sei, professor no geral? Excelente pergunta. Eu acho que eu tive várias fases da minha vida. É claro que na fase de formação,
os grandes exemplos, os grandes ídolos a maioria eram violoncelistas. Eu tive o prazer e o privilégio de ter aula com Aldo Parisot, por exemplo, violoncelista brasileiro, que para mim foi um dos que, com uma chave de ouro, abriu as portas para me explicar a organização do violoncelo, o que é tocar violoncelo. Um grande professor, uma admiração profunda que eu tive por ele, eu tenho até hoje. Um dos grandes pedagogos do violoncelo foi Aldo Parisot, por acaso brasileiro, mas não só para os brasileiros, para o mundo todo. Eu tinha um fascínio sempre pela escola francesa. Na época, na minha juventude, os grandes franceses eram Paul Tortelier, André Navarra, Pierre Fournier, Maurice Gendron. Esses 4 eram deuses do violoncelo, né? Hoje em dia são outros, são jovens, mas naquela época eram eles. E eu tive também a sorte e o privilégio de ter aulas com o Paul Tortelier, foram inesquecíveis. Nem tanto diferente, talvez, do que foi Aldo Parisot. Com o Paul Tortelier, acho que não teve um momento em que falamos sobre violoncelo, falávamos sobre música. Então, já era uma maneira diferente. Mas, para mim, era uma fase de vida. Mais tarde, eu já estava praticamente formado como violoncelista. Então, eu acho que veio a calhar ter aulas ou então uma aula que eu tive, um encontro memorável que eu tive com Maurice Gendron em Paris, também inesquecível. As aulas com o Tortelier foram maravilhosas. Então, talvez, no sentido de violoncelos que mais me influenciaram, realmente, acho que talvez tenham sido esses 2. Agora, eu tive aula com William Pliss, que foi professor da Jacqueline Dupré também, inspiradoras. E, através do William Pliss, que era amigo do Rostropovich, eu conheci o Rostropovich num festival e são momentos que, para nós, violoncelistas, são maravilhosos, são inesquecíveis, são muito marcantes. Ao mesmo tempo, Amanda, em que eu lembro que no Brasil, eu estava contando para o Laércio aqui, que às vezes não tinha professor. E eu conheci uma violinista, uma professora de violino fantástica. Foi aluna de um grande mestre do violino que chamava Hubay, que era um húngaro que morava em São Paulo, Anna Wittmann, com a qual, porque meu irmão teve aula de violinos com ela, só para você ter uma ideia, o concerto de Dvorak, eu aprendi com ela, de violoncelo, para depois tocar para violoncelistas e tal. E ela falava de música e era instrumentista de violino, então ela sabia da importância do movimento natural do corpo. E, nesse sentido, ela foi uma grande professora na minha vida, uma grande professora. A gente tem que buscar inspiração em muitas coisas, não é só no aspecto técnico do violoncelo e tudo mais. A gente tem que buscar inspiração em tudo. Às vezes, um livro vai te inspirar a buscar mais facetas da música, mais do que qualquer professor possa fazer, entendeu? Então, eu acho que essa pergunta da inspiração é muito importante, que é alguma coisa bastante complexa, bastante interessante para a gente buscar. Eu acho que a busca de informação, de inspiração, é algo essencial para a gente se desenvolver. Então, em todos os sentidos. Então, era assim. É claro que aí maestros eu adorava, tinha vários maestros que eu gostava. Na época, eu fui fã de Leonard Bernstein, por exemplo. Eu adorava a maneira dele viver a música. Ele não entendia, ele vivia a música, respirava a música de uma maneira fantástica. E muitos outros também. Mas eu acho que depois eu tive professores, claro, meus professores, o
o som do violoncelo do meu professor, que foi Eberhard Finke, primeiro violoncelista da Filarmônica de Berlim, tocando o solo do segundo concerto de Brahms, é algo inesquecível para mim. Um som que eu acho que toca o coração, é algo de uma outra dimensão, algo sensacional. Você acha no YouTube hoje em dia, ele com Karajan regendo, Geza anda tocando, ele toca o solo do segundo concerto de Brahms, ao vivo, então, mais maravilhoso do que a da gravação ainda. Foi fantástico. E outro professor que me inspirou muito, o Csaba Onczai, o meu professor, que eu fui fazer a especialização depois em Budapeste durante 1 ano e meio, antes de começar a trabalhar em Berlim. Também um professor que me inspirou muito, com o qual até hoje eu tenho um contato muito maravilhoso. Índio, enfim, atirar sua flecha agora com uma pergunta. Né? Amanda pode fazer uma pergunta depois também, mas eu acho que agora vamos ver o que o Índio tem para perguntar aí. Vai lá, Índio. Separei 20 perguntas aqui. Não, estou brincando. É coisa de Índio. Primeiro eu quero dizer que eu sou apaixonado, viu, por cello. Eu sempre falo para os colegas assim, que se eu não estudasse instrumento de sopro, metais, e se eu fosse para cordas, ia ser cello o meu instrumento. Eu gosto muito, gosto. Tem dois compositores que eu admiro bastante, eu escuto muito. Não é só porque teve trompetistas que também gravaram, né? Tem muitos artistas que fazem essas transcrições, né? Mas é o Haydn, Concerto em Dó maior. Gosto muito, os 3 movimentos. E Saint-Saëns, gosto muito dessas 2 obras. Escuto e muito bom, muito bom. Eu gosto muito. Então, professor, vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu desliguei aqui, liguei de novo, tá. Minha pergunta, eu queria aproveitar o gancho do maestro que ele fez lá no início, certo? Que é sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, essa coisa de lidar com tecnologia, distanciamento, e aí o ensino à distância. Então, assim, mas é um pouco diferente minha pergunta, né? Que é sobre os desafios. Né? Você é de uma geração assim que com certeza iniciou os estudos que não tinha, né, os aparatos tecnológicos que temos hoje. Acredito muito que quando você iniciou não tinha essa coisa que a gente tem hoje. Então minha pergunta é a seguinte: os desafios, além dos desafios técnicos, né, de cada instrumento e suas especificidades, esses desafios, falando sobre os desafios de hoje, dessa coisa de ensino à distância, eles influenciam o ensino, o aprendizado, para bom, para ruim, e de que forma? Muito boa essa pergunta também, muito inteligente, porque hoje em dia não só a tecnologia que estamos usando nós agora para conversar. Eu estou em Berna, onde é que eu estou? Eu estou em Basel. Hoje eu estou em Basel. Eu estou em Basel nesse momento e vocês estão no Brasil, entendeu? Só o fato da gente poder conversar dessa maneira é fantástico, é algo sensacional que na minha época era impossível. Para vocês terem uma ideia, na minha época, se eu quisesse fazer falar com alguém na Europa, você tinha que ligar para a telefônica, você tinha que pedir uma ligação internacional. Eles diziam assim, mais ou menos, isso vai ser daqui a 10 dias, mais ou menos tal dia. Aí a gente tinha que ficar de prontidão numa janela de 2, 3 horas, aí tocava o telefone, aí era aquele negócio assim, falava com a Europa, você ouvia mais chiado do que pudesse conversar de verdade. Hoje em dia, você com seu celular vai na internet e pronto, conversa tem 300 aplicativos com os quais você pode se comunicar com o mundo inteiro. É algo fantástico, sensacional. Hoje em dia, outra diferença que é muito importante, na minha juventude, eu lembro que eu morava no Jabaquara, que era sul de São Paulo, e a biblioteca de música, para se conseguir músicas, melhor que a gente tinha era da Lapa, ou seja, eu tinha que cruzar a cidade, eu tinha que tomar ônibus, não existia nem metrô na época, demorava umas 3 horas. Eu fazia 3 horas de ônibus. Eu lembro que eu, com um amigo, Eduardo, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, hoje, nós tomamos o ônibus
atravessamos a cidade para ver o que existia de música na Biblioteca Municipal de Música. Eu lembro que nós descobrimos, tivemos a sorte, parece que tínhamos ganho na loteria de ter achado um LP e a partitura, as duas coisas, do octeto de Mendelssohn para cordas. Aquele LP, eu acho que nós furamos ele de tanto ouvir. Nós passamos 5 horas repetindo aquele LP porque a gente sabia que não podia levar, tinha que deixar lá. Ou seja, nós praticamente decoramos a música com a partitura e voltamos para casa. Foi um dos dias mais lindos da minha vida. Hoje em dia, vocês abrem o IMCDP, vocês conseguem a partitura, no YouTube você já vem, tem 300 gravações, vocês veem. Que é uma vantagem, mas é um perigo também. Hoje em dia, se você... por um lado, você tem a informação, mas, por outro lado, o que nós temos que fazer na música é criar. Então, o perigo de você começar a copiar coisas é muito maior do que na minha época, porque a gente conseguia a partitura e ficava lendo a partitura. E aí, descobrindo a música através da partitura, era um outro tipo de approach, um outro tipo de descobrir, de aprendizado. E aí, sim, você dentro daquela partitura, você tem que criar uma interpretação sua, porque não tinha gravação, não tinha nada. Ou seja, esse momento de criação, eu acho que a vantagem da tecnologia que nós temos, o seu microfone aí, que é um microfone que é excelente, você tem uma qualidade de som boa, você pode, se você souber usar com inteligência tudo que a gente tem, sem perder esse aspecto da criação do próprio, de não copiar simplesmente interpretação de outras pessoas, por exemplo, é muito importante. Entendeu? Você mesmo falou, hoje em dia tem vários trompetistas gravando o concerto de Haydn. Lindo, eu ouvi várias gravações. Eu tenho um amigo maravilhoso com quem eu toquei, o Pancho Flores, trompetista, você deve conhecer também. Nós fizemos vários concertos aqui e ele faz arranjos e nós arranjamos mesmo a baquiana juntos, tocamos a quinta baquiana juntos e tudo mais. Eu acho fantástico e eu acho que é inspirador também. Não é que é ruim, é inspirador. Só o fato, ele mesmo queria que eu tocasse a baquiana para ele saber como é que era mais ou menos a área da baquiana e essas coisas. E a gente se inspira um ao outro. Não é negativo, é positivo, é muito positivo. Agora, o perigo o que às vezes eu ouço em audição o violoncelista, eu vejo assim, um violoncelista copia uma frase de uma frase de outro que não combina de maneira alguma, a coisa vira uma contradição musical. O perigo de acontecerem coisas assim, as informações que a gente tem hoje em dia na internet são enormes, mas não são todas boas também, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que o desafio dos jovens músicos de hoje é discernir, de saber o que buscar e qual é a informação que vai te ajudar e qual é a informação que você pode esquecer que não vai te ajudar em nada. Não se confundir com excesso de informação. E o outro aspecto, que talvez agora, na pandemia, mudou muito, mas o aspecto de dispersão, de você ter... hoje em dia você tem muitas informações e muitas possibilidades. Então, às vezes é mais atrativo você fazer um pouco de celular, aí você faz um pouco de vídeo, aí faz não sei o quê, ai, meu Deus, e aí agora eu não estudei o meu instrumento, entendeu? De se organizar e não se dispersar, de se focar de uma maneira positiva, é muito importante também. Ótimo. Não sei se eu posso fazer outra pergunta. Deixa o maestro responder. Com prazer. A gente pode. Bom, pode fazer. Como é que está a tua flecha aí? Tá afiada. Tá afiada. Manda lá. A flecha do índio está afiada. Agora eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Metais, trompete. Professor, o senhor falou aí do Herbert Karajan, e eu
caramba, abriu assim um arco-íris de perguntas, né? Mas eu vou fechar só em uma, certo? Eu escuto muito, né? No YouTube tem muita coisa dele. Eu tenho um DVD, tenho 2 DVDs dele, tem alguns. Spotify hoje em dia a gente tem essa facilidade de escutar, né? E eu gosto muito das obras que ele rege, de composições, por exemplo, um outro austríaco também, o Mahler, né? Adoro o Mahler. Então, ele regendo a terceira de Mahler, a quinta de Mahler. Assim, eu sou apaixonado por essas sinfonias. E em alguns vídeos que eu vejo no YouTube, eu vejo que eu percebo que os trompetes, eu não sei se é uma técnica que eu usava para as empresas de filmmaker, né, de filmagem, eles faziam, mas o trompete parecia que estava na estante, assim, parado, ninguém se mexe. Aí eu já ouvi até algumas opiniões de alguns colegas, assim, eu não sei se isso aí é senso comum ou só fofoca, mas dizia assim, que ele era uma pessoa ruim, muito rígido, assim, né? Queria as coisas tudo certo, muito certo, então ninguém podia nem se mexer, tocava tudo muito parado. Então, assim, ele gostava dos metais, como é que era, assim, a relação? Fala rapidamente, assim, se você conheceu ele. Ele, na verdade, ele não era uma pessoa ruim, não. Com certeza não era. Ele era uma pessoa muito exigente, muito exigente. E ele era fanático por perfeição. Então, os músicos tinham medo de errar, a tensão de dar o máximo naquele momento existia iminente o tempo todo. Com certeza isso existia, mas falta de movimento, não, muito pelo contrário. Se você vai ver as cordas, por exemplo, da Filarmônica de Berlim, você vai ver que eles se movimentam muito mais do que talvez de uma outra orquestra. Se você vê os contrabaixos lá tocando numa sinfonia de Mahler, você parece os veleiros ali se movimentando. Não era assim. Agora, verdade é que ele era muito exigente e que os músicos se colocavam muito sob pressão, porque a pressão de tocar na Filarmônica de Berlim era e ainda é grande hoje em dia. Então eu tenho certeza que a concentração naquele momento, principalmente no trompete, que você tem aquele ataque e ali você tem que funcionar. Talvez nem tanto trompete, porque Sim. Os trompetistas eles se davam muito bem com os trompetistas. Ele tinha mais, às vezes, problema com as trompas, porque ele não entendia, porque trompa que às vezes fazia daquele não acerta o ataque 100%, ele achava que no século XX, na época, ele achava que estava no século XX, que era a era da tecnologia, como é que existia um instrumento que não pudesse ter 100% de precisão no ataque? Existia, e tanto é que ele teve um conflito bastante grande, pessoal, até com um trompista da orquestra uma vez, que era uma pessoa complicada também e respondia para ele, ele não gostava que respondesse, e essas coisas. Mas, em geral, tanto é, só para você ter um exemplo, uma vez eu toquei a Heroica com ele, e tem um momento em que os violões fazem um ataque total. E no ensaio, um dos violoncelistas, que era um outro academista, tocou uma nota errada. Eu estava sentado mais à frente e ele estava sentado mais atrás. E o cara deu aquele ataque assim, e um errou a nota, tocou errado na hora. Queria morrer de vergonha, claro, que ele estava debaixo da cadeira. Mas, Karajan, esse tipo de coisa, ele não mexeu uma pálpebra do olho, não fez nada. Ele ignorou, porque era óbvio. Não precisava falar sobre aquilo. A pessoa sabia que a nota estava errada ou alguma coisa assim. Ele não falava sobre, ele não comentava erros. Então, por um lado, ele era exigente, mas por outro lado, ele não colocava o dedo na ferida nesse sentido, entendeu? Então, isso eu admirava muito nele. Eu admirava muito nele porque as pessoas, claro, dando o melhor, fazendo uma atenção grande para que aquilo fosse realmente o 100%, ou 120% de rendimento que a gente tem que ter para tocar com Karajan. É claro que tem que estar sempre muito bem preparado. Agora, que ele fosse uma pessoa ruim,
Com certeza não era. E não era uma pessoa autoritária no sentido de massacrar alguém na orquestra. Nunca foi assim. Que ótimo. Obrigado, professor. Matias, nós temos aqui algumas perguntas do Sim. nosso público. Acho que são as 3 perguntas, né, através do Facebook. E eu queria pedir para a Amanda fazer essas perguntas, então, para você. Claro. Pode ser, Amanda? Eu acho que você está com o microfone desligado. Desculpa aí. Ok. A Ânica Verônica Rodrigues pergunta: qual a sensação em se apresentar para um grande público? E também, em qual momento você pensou em desistir por incerteza do seu futuro com a música? Se em algum momento você pensou em desistir? São essas 2 perguntas que a Ânica Verônica perguntou. Eu, em momento algum na minha vida, eu pensei em desistir da música. Nunca tive essa... Nunca passou pela minha mente essa pergunta. Eu acho que para ser músico você tem que ser fanático de alguma maneira. Tem que ser, na verdade, um pouco louco. Nós somos todos um pouco loucos, porque eu acho que a música a gente não pode fazer mais ou menos. A gente tem que mergulhar 100% na música para poder fazer. Eu acho que esse é um aspecto importante. Eu nunca questionei a música em momento algum na minha vida. Então, não conheço esse tipo de pensamento. Eu acho, e é o que eu ensino aos alunos, é que se você quer fazer a coisa, você tem que fazer 100%. Você tem que se mergulhar com tudo, com o corpo, com a alma, com tudo, para fazer bem. Mas eu acho que isso, certamente, não é só na música. No que você quiser fazer bem, você tem que se dedicar, você tem que ter um entusiasmo, uma vontade fora do comum para fazer bem. E eu não exijo que nenhum dos meus alunos seja o melhor do mundo, eu exijo só que faça o melhor possível. Eu acho que a gente não pode também se estressar e se colocar de tal maneira sob pressão de que, no fundo, acaba nos bloqueando ou nos prejudicando no desenvolvimento. Acho que a gente tem que sempre buscar, é o que eu falei para o meu diretor da Escola de Música e Belas Artes, porque ele falou, mas para onde que você quer ir? Você já está aqui, você quer chegar onde no céu? Eu falei, eu não quero chegar, eu não sei onde eu quero chegar, eu só quero melhorar. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, de que a gente, porque aí, você pensando dessa maneira, você não tem a pressão de ter que ser melhor do que você é. Você só tem que fazer o melhor e procurar fazer o melhor. Eu acho que esse é o aspecto mais positivo, a maneira mais positiva de pensar. E tocar na frente de um grande público é algo que me dá um prazer enorme. Eu acho que é uma delícia você poder transmitir algo para um número grande de pessoas. Eu acho que eu sempre tive prazer em tocar. Até quanto maior o público, melhor. Eu acho que, na verdade, não faz diferença também, porque se você tocar para uma pessoa e você fazer uma diferença na vida dessa pessoa ou naquele momento para essa pessoa. Outro dia eu toquei com uma pessoa que está com quase 100 anos e ela queria que eu tocasse já há muitos anos, era o desejo que eu fosse tocar para ela. Eu acho que foi um momento muito especial na vida dela e foi um momento muito especial na minha vida também. Eu acho que eu tenho o prazer em tocar e independente de quantas pessoas, eu gosto de tocar para muitas pessoas. Eu acho, é claro que a música é algo tão maravilhoso de que eu sinto a necessidade de compartilhar isso, mas nunca tive dúvidas quanto a não fazer ou parar ou de mudar de atividade. Nunca tive isso. Mais uma, Amanda? Cadê a Amanda? Está aqui, nós não conseguimos te ouvir. Amanda? Desculpa, mais uma vez. Aqui.
Tá ouvindo agora? Eu estou ouvindo. Pronto. Agora, o nosso oboísta da orquestra pergunta, Jaqueline Cíntia, ouvi falar numa história sobre metrônomo A20, metrônomo A40, como técnica para as aulas. O Matias poderia explicar? Essa é uma história que já me acompanha desde a minha juventude, desde o início de aulas, porque para adquirir um controle do instrumento, a minha técnica é sempre de começar lento para depois progredir. Não é fazer alguma bagunça para depois arrumar, é arrumar para depois progredir. E, nesse sentido, desde há muito tempo já, isso, na verdade, começou quando eu comecei a dar aula na Universidade das Artes, na UDK, em Berlim, isso já nos anos 90, para vocês terem ideia de quando foi isso. Eu trabalhava muito isso e é engraçado porque sempre que eu falava, não, você tem que tocar mais ou menos nesse tempo, vamos ver o metrônomo, mais ou menos assim. E sempre, por coincidência ou não, o metrônomo que era o metrônomo de partida para alguma coisa, muitas vezes era o metrônomo 40, que é muito, muito, muito lento. E aí eu tive um aluno, o Arthur, que hoje em dia é o primeiro violoncelista da Ópera de Berlim, o Arthur Hornig, um violoncelista fantástico, foi o meu aluno durante uns 6 anos, eu disciplinei ele a tocar devagar as coisas primeiro, porque ele queria tocar tudo depressa. Eu falei, se você quer tocar bem depressa, vai ter que tocar devagar primeiro, direito e tal. E aí eu judiava dele com o metrônomo 40, e ele fazia certinho. E ele até, na época em que começaram a internet começou a se desenvolver mais, ele até fez um site, Metrônomo 40, em minha homenagem, e aí a gente colocava brincadeiras e tudo mais. E é engraçado que você está falando disso agora, mas eu acabei de receber uma homenagem há 2 dias atrás dos meus alunos, e ex-alunos fizeram um filme para mim. E o Arthur contribuiu também, fez uma entrevista, ele está viajando, está na Espanha ou na França, não sei onde é que ele estava, e mandou um vídeo também. Fizeram um vídeo de mais de 1 hora, um vídeo maravilhoso, meus alunos, em minha homenagem. E ele justamente conversa com o metrônomo ligado a 40. E assim, para lembrar, ele não esqueceu o metrônomo 40. Então, foi muito divertido. Depois eu mostro para vocês o vídeo. Que legal. Então ficou essa brincadeira. Meus alunos, inclusive meus alunos, num aniversário meu qualquer, uns anos atrás, me deram a camisa da seleção brasileira, mas não era com o número 10, não, com o número 40. Eu tenho até hoje essa camisa da seleção brasileira com o número 40. Boa. Muito legal. Mais uma, Amanda? Mais uma. Tem mais uma. O professor Samuel perguntou: professor Matias, você é realmente o embaixador musical do Brasil na Alemanha. Da Paraíba temos 2 jovens, né, que é o Daniel e o Leonardo Semensato, estudando nesse momento em Münster. Como os jovens de talento podem no futuro ter a mesma oportunidade? Eu acho que, como eu disse, hoje em dia você pode se desenvolver muito bem no Brasil já, com professores maravilhosos. Se você quer ter essa oportunidade, é claro que não deixa de ser uma oportunidade importante. Eu por exemplo, estava contando aqui mesmo dos concertos que eu assisti na Alemanha, de viver num país onde a música clássica está tão fundada na cultura e no dia a dia do país, que você acaba respirando música clássica de uma maneira muito intensa. Eu acho que se você tem o sonho de vir estudar na Alemanha, é claro que já aconselho a começar a aprender a falar alemão, que é um dos caminhos muito importantes, porque eu tenho certeza que falar a língua
você assimila muito, falando a língua de um país, você assimila muito melhor a cultura, quer ela que seja o que for. Eu vou ao Chile, eu falo em espanhol, eu entendo espanhol, é diferente do que Itália, se você sabe falar italiano, eu acho que você compreende a cultura e a música, inclusive, sabendo italiano, a língua da música é muito relacionada ao italiano, é muito importante. O mesmo acontece com o inglês e o alemão, porque só para dar um exemplo, se você quer realmente compreender o que é o conteúdo mais profundo de uma composição de um Robert Schumann, por exemplo, você tem que conhecer as canções de Schumann e Schubert também, mas Schumann também. Para conhecer as canções de Schumann, você tem que entender o texto, porque o texto está sempre relacionado à música. Aí você vai começar a entender o sentido musical das palavras ou então a música que está nas palavras. Ou seja, eu acho que aprender línguas é sempre um enriquecimento muito grande. Eu acho que seria um dos pontos que eu acho que os músicos, quanto mais línguas falarem, ou pelo menos conhecerem um básico das línguas, só o fato da literatura, se você quiser se aprofundar em alguma coisa musical, você tem que falar inglês, você tem que falar alemão, porque a literatura está nessas línguas também. Eu acho que é muito importante. Agora, eu acho que ir atrás de um sonho que seja estudar na Alemanha, eu acho que é válido. Eu acho que viver esse sonho, sair à luta para conseguir realizar esse sonho, eu acho que é algo muito importante, muito válido para todo mundo. E eu acho que não é, como o Léo Semensato e o Daniel mostraram, não é algo impossível. Não é algo impossível. Eu acho que se você quer de verdade, saia à luta e vocês vão conseguir. Agora, sem dúvida, a formação de um músico é trabalho, não é algo fácil, entendeu? Eu acho que a gente deixa de ter muitas coisas na vida para fazer música, que naturalmente não dá para fazer. Eu acho que a música recompensa em muitos sentidos também, mas eu acho que faça música. Se você quer ser músico, faça a música com a maior intensidade possível. Muito bem. Puxa, infelizmente a gente está chegando ao fim dessa live gostosíssima, Matias. Olha, foi um grande prazer falar com você, ouvir essas histórias aí que são tão importantes. Elas representam, na verdade, representam a história de muitas pessoas que foram para a Europa e que sempre quiseram, algumas que não foram, como você falou, nós temos agora grandes professores aqui no Brasil também, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, muitos deles alunos seus, né? E, enfim, te agradeço muito. Gostaria que você desse as suas considerações finais, se você quiser falar alguma coisinha antes da gente encerrar essa live, mas eu queria realmente te agradecer de coração por essa conversa maravilhosa que nós tivemos nós quatro agora. Eu é que agradeço a vocês. Eu me sinto em família com vocês. Realmente foi. Eu lembro, está muito presente esses dias que nós passamos juntos aí em João Pessoa. Eu acho que isso aqui foi um pouco um segmento do que nós vivemos aí. E eu acho que talvez o mais importante a dizer hoje, já que estamos falando numa live, ou seja, estamos ao vivo, é saber que nós estamos num momento difícil, um momento complicado, mas que existe a possibilidade de fazer o melhor desse momento, de se aproveitar. Isso que nós estamos fazendo aqui, de buscar outras maneiras de viver, de aprender, de seguir adiante e para os jovens de construir um futuro. Com certeza, nós estamos num momento sério. Cuidem-se, cuidem dos outros também, porque não é só cuidar de si. O momento ainda é difícil e quanto mais cuidarmos agora, menos
prejudicial vai ser depois, mas é um momento que vai passar, com certeza. Nós podemos ter certeza de que esse momento vai passar e trabalhem no sentido de investir para esse momento em que vai passar. Ou seja, eu fiz com os meus estudantes, por exemplo, eu revi a técnica toda em aulas online. Tivemos tempo para fazer uma série de coisas que talvez no dia a dia, na correria, não teríamos. Se a gente está trancado em casa hoje, grande parte do tempo, aproveitem e façam o melhor dessa situação. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma parte disso, é algo que não aconteceria se não estivéssemos nessa situação. Ou seja, é um lado positivo, inclusive, dessa situação. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor possível, vai passar e aí vamos estar preparados para uma nova era, porque isso aqui, certamente, a volta vai ser intuindo, como nós já falamos, esse aspecto de técnica online, incluindo um monte de coisa. Talvez seja até enriquecedor o futuro que nos espera. Agora, investir em si e fazer o melhor da situação é o que nós temos que fazer agora. Muito bem, falou o mestre. Agradeço muitíssimo, então, aos nossos convidados mais uma vez, ao Matias, a Amanda, o Índio, a Bruna, que está fazendo toda a parte técnica, aos nossos músicos da Sinfônica e a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir esse músico maravilhoso. Nós vamos agora, para encerrar a live, vamos passar uma elegia que nós tocamos com o Matias como solista no nosso concerto de abertura agora em março. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e vamos ouvir agora Matias de Oliveira Pinto e a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa.